Chamo agora para ocupar a tribuna o doutor Evaristo Eduardo Miranda, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, chefe-geral da Embrapa, monitoramento por satélite, que disporá também de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro, senhoras e senhores, a Embrapa, ela participou de todo o processo de elaboração do Código Florestal. Eu sou doutor em ecologia, tive a ocasião de coordenar equipes, contribuições técnicas, sempre técnicas. Eu quero fazer aqui uma distinção, porque ela é importante, entre a ciência acadêmica, praticada na academia, e a ciência praticada na Embrapa. Não é nenhum julgamento de valor, pelo contrário, elas se complementam, inclusive. Mas a Embrapa, ela pratica ciência aplicada. Nós temos 2.400 pesquisadores no Brasil, doutores, em 44 centros de pesquisa, são centenas de laboratórios, e nós estamos distribuídos em todo o país, muito perto do agricultor, muito perto das realidades agrícolas. Nós temos essa condição de conhecer bastante essa agricultura muito diversa. E a contribuição maior, talvez, que a gente tenha trazido ao Código, foi uma visão territorial multidimensional. Porque, senhor ministro, um município, uma bacia hidrográfica, um bioma, existe um quadro natural lá, bastante evocado aqui. Solo, vegetação, biodiversidade. Mas lá também tem gente, às vezes há séculos ali. Lá tem pessoas, tem um quadro agrário, tem um quadro agrícola, tem uso e ocupação das terras, tem uma história. As pessoas já estão lá há muitos e muitos anos, né? Vivem disso. Existe infraestrutura diferenciada no Brasil, logística, infraestrutura, realidades socioeconômicas diversificadas. Esse foi o nosso aporte. Nós, tendo participado ativamente desse código, defendemos a manutenção desses artigos, mas eu gostaria de focar em 2 artigos, se o senhor me autoriza, que é o artigo 3º, parágrafo único desse artigo, e o artigo 15º, sobretudo em defesa dos pequenos agricultores do Brasil. Porque qual é o contexto que os pequenos agricultores praticam agricultura no Brasil? O Brasil é hoje no mundo, esse mapa mostra isso, um dos países que mais protege o seu território. Nós temos hoje no Brasil 29% do território nacional que representam as chamadas áreas protegidas. São unidades de conservação e terras indígenas. Eu fiz uma comparação aqui, ministro, com os 12 únicos países do mundo que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Nós temos 12 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Quanto é que eles protegem, em média, do seu território? Eles protegem, em média, 8, 9% do seu território. O Brasil protege 29%, graças a Deus. Nós somos uma potência em termos de preservação. Mas, além de preservar esses territórios, a gente exige que os agricultores participem também desse esforço de preservação. E também estamos de acordo com isso, que o agricultor pode ajudar a produzir e a preservar. Agora, esse equilíbrio foi o que se buscou nesse código. O artigo 3, no parágrafo único, está sendo contestado o uso do conceito de módulo fiscal para definir pequenos agricultores. Módulo fiscal é a área mínima que uma família precisa para sobreviver no campo. Se eu estou numa região que chove bem, que os solos são férteis, essa área tem 5, 10 hectares. Se a região é de solos pobres, a área aumenta. Se eu estiver no semiárido, região difícil, o módulo fiscal é ainda maior. O módulo fiscal ele foi fixado e ele tem um valor para cada município brasileiro. E a Lei 8.629 trata disso. Então, considera-se pequena propriedade entre 1 e 4 módulos, média de 4 a 15 e grande acima de 15. Nós fizemos um estudo na Embrapa usando exatamente esse conceito para classificar os estabelecimentos agropecuários. E isso já foi evocado aqui nos grandes números. Esses pequenos agricultores, que têm menos de 4 módulos, eles são 89% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil. Nós estamos falando de 4.600.000 pequenos agricultores, que ocupam apenas 11% do nosso território, mas que garante quase metade do valor da produção agropecuária. Abandonar esse critério seria grave, porque esse critério é objetivo e está quantificado por município. Por exemplo, se o módulo fiscal ali é 10 hectares, o pequeno agricultor que tenha 30, ele é pequeno, até 40 é pequeno. Ele chega no banco
Qual é a sua área? 35 hectares. É pequeno. Ele chega no MDS, num programa de ajuda, de assistência social. Qual é a área? O critério objetivo. Ele está sendo usado há 36 anos no Brasil. É um critério operacional. Tem uma evocação do sistema bancário hoje na parte anterior. É exatamente isso. Esse critério é usado pelo INCRA, pelo MDA, pelo MDS, pelo MAPA, pelo MPOG, por instituições de financiamento, Caixa Econômica, etc. Agora, trocar esse critério objetivo por critérios subjetivos, o agricultor pobre, familiar com não sei o quê, o que vai definir? A renda. Mas é a renda bruta ou é a renda líquida? É a renda média ou é a renda... Quem trabalha no campo, temporário, extra-agrícola, para-agrícola, a gente entraria num campo de interpretações inacreditável. Os pequenos agricultores que vão ter que contratar um contador para poder calcular a condição deles, para poder se explicar. E pior, quem vai ter essa posição de juiz para dizer se ele se enquadra ou não se enquadra? Né? Enquanto que hoje a gente trabalha com... Então, nós defendemos na Embrapa que esse artigo deve ser mantido sob risco de desestruturar todo o código, porque todos os colegas que falaram antes, falaram de um módulo e 2 módulos, isso é usado ao longo de todo esse código, não é só aí. Né? O segundo artigo é esse que autoriza o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal. Esse artigo 15 é importantíssimo para os pequenos agricultores, porque os pequenos agricultores vivem dentro de APP. Nessa imagem nós podemos ver ali o Nordeste, ao longo dos rios, todas essas faixinhas são pequenos agricultores. Porque ali é que tem um pouco mais de água, um solo mais profundo, eles ocupam a APP, como o ministro Aldo evocou o Nilo, evocou outros rios. Bom, essa é a grande área fértil, né? Eles estão ali. No Nordeste, os pequenos agricultores estão ao longo dos rios, nas APPs, e os grandes em áreas maiores, fora da APP. Peguemos o caso, por exemplo, das ilhas do Rio São Francisco. São milhares de ilhas, ocupadas por pequenos agricultores. Por exemplo, nessa ilha, a ilha, pelo nosso Código Florestal, é uma APP, a ilha inteira. Então, se o produtor que tivesse aí, não sei se dá para ver, tem um verdinho ali no meio, vamos supor que ele tem ali 20 hectares e ele não usa nada, ele preserva os 20 hectares, certo? Ele vive da pesca, por exemplo. Pois bem, se essa área preservada dele, que é 100% da propriedade, não conta no cálculo da reserva legal, ele vai ter que arrumar 20% da área fora dali. Porque toda a área está protegida, mas o cômputo da reserva legal não conta a APP, como é que ele faria no Código Tributário? Vai ter que arrumar a área fora dali. Isso afeta os ribeirinhos, já foi dito da cafeicultura brasileira, que a imensa maioria dos produtores são pequenos agricultores em áreas de preservação permanente, em encostas, a fruticultura, as macieiras. Veja essa imagem da vitivinicultura. A uva, como na Europa e em outros lugares, por uma série de razões agronômicas, busca o relevo. Essa é uma fazenda de um pequeno agricultor. Ela tem mata. Agora, se essa mata, por estar na APP, não conta no cômputo da reserva legal, ele vai ter que arrumar área fora da propriedade, porque a propriedade dele está toda na APP. Esse tipo de raciocínio se estende para diversas situações de pequenos agricultores, de pecuária leiteira em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, para toda a produção de horticultura, a região serrana do Espírito Santo, Teresópolis, Petrópolis, a região serrana, perdão, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, esses horticultores estão todos em relevo. O cúmulo é o caso do Pantanal, né? Porque o Pantanal, como apareceu até num slide mostrado anteriormente, ele inteiro é considerado uma APP. Vou fazer uma conta aqui redonda, né? Que não é exata, hein? Mas se o Pantanal tem 200 mil quilômetros quadrados, e se tudo é APP, e se a agricultura usasse tudo, então os produtores iam ter que arrumar 20% em outro lugar, porque não entra na conta, é tudo APP. Então eles têm que arrumar mais 40 mil quilômetros quadrados, mas não pode ser fora do bioma, como eu já disse, porque o bioma está tudo lá, né? Talvez a solução era pegar o Pantanal do Paraguai, não sei, da Bolívia, quer dizer, ir para outro lugar, né? Então, esse artigo 15, ele nunca foi contestado no processo de elaboração e de votação do Código Florestal. A redação que foi dada passou pela Câmara, foi para o Senado, passou pelo Senado, ninguém mexeu uma linha, voltou para a Câmara, a presidente vetou um monte de coisa, mudou, ninguém tocou nesse artigo. Ele teve um trâmite análogo ao artigo 68, que diz respeito à lei do tempo. Foram aprovados, eu fico assim muito surpreso de ver essa contestação emergir agora, que não aconteceu, havia acordo com as ONGs, com todo mundo sobre esse código. Ao longo do código, ele não foi alterado. Eu acho que esse artigo tem que ser mantido, e essa contestação é rejeitada, porque ela é um absurdo aritmético e ambiental, e ela obrigaria a refazer todo esse código. Eu queria concluir dizendo que, muitas vezes, a contestação dos artigos do Código trata a agricultura brasileira como do neolítico, não incentiva as boas práticas. A questão não é apenas onde a gente pratica agricultura, como meu antecessor mostrou, mas como a gente pratica.
se faz com conservação, com cultura perene, nós temos que incentivar, e para isso precisa ter essa visão territorial, multidimensional. É o que a Embrapa tem tentado ter nesse processo, dando as suas contribuições. Eu acho que nós estamos com quase 5 anos, como foi evocado. Daqui 10 anos, ajustar essa legislação, certamente nós vamos aprender com a aplicação, vamos melhorar as coisas, mas agora acho que seria um retrocesso muito grande. Esse é meu último slide. Então, a manifestação técnica da Embrapa, dos meus colegas, da equipe, e estou aqui designado pela diretoria, pela presença da Embrapa, é pela manutenção integral desses artigos, tanto porque eles representam em si, como pela harmonia intrínseca dessa lei, que foi amplamente discutida. Eu já tive a ocasião de ter essa honra que eu estou tendo hoje aqui, de dar contribuições técnicas, mais de uma vez, ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Marco Aurélio várias vezes, ao ministro Dias Toffoli. Queria colocar, senhor ministro, a Embrapa inteiramente à sua disposição, não tanto para o debate de ideias, para trazer ideias, mas para trazer conhecimentos nessa área. O senhor conte conosco, o que o senhor precisar, a Embrapa está à sua disposição, o presidente da Embrapa está à sua disposição. Nossa perspectiva é de ir em direção a um futuro sem retrocesso, buscando essa gestão territorial, que tem que ser multidimensional. Não pode olhar. Nós temos uma história de 4 séculos, né? E, para isso, nós temos que apontar para o futuro. No sertão, eles têm uma frase que eu gosto muito, atribuída ao cangaceiro Corisco, que dizia o seguinte, que o futuro fica em cima do futuro e não embaixo do passado. Muito obrigado.